Eu vou tomar meu café aqui porque eu estou acordado desde as 3:30 da manhã, fazendo várias atividades. Agora é a hora do cafezinho. E para a gente começar esta live, vamos para a nossa reflexão, a reflexão que eu tenho trazido todos os dias. A reflexão de hoje é essa aí, ó. O modo como você é tratada é mais importante do quanto você gosta de alguém. Faz sentido isso para você? O modo como você é tratada, isso tem que ser primordial. Isso tem que ser um limite que você coloca para outra pessoa, principalmente para quem vive um relacionamento. E isso, claro, não é só o relacionamento, mas em qualquer relação você precisa colocar esse parâmetro. Esse é um indicador. A maneira como você é tratada, como você é tratado, diz muito desse relacionamento. Faz sentido isso para você? Coloca o coraçãozinho aqui, que é o nosso código, para eu saber se você entendeu. Muitas pessoas, elas vivem histórias de muita tristeza e de muito conformismo. Por quê? Porque elas se tratam muito mal. E, pior, elas deixam que qualquer outra pessoa as trate desse jeito. Então, você precisa, hoje, se você talvez seja maltratada por alguém, você precisa colocar esse limite. Você precisa olhar para isso. E aqui eu vou te dar uma dica de ouro. Você quer saber como anda a sua autoestima? Você quer saber como anda a sua autoestima? Não existe melhor parâmetro para você saber como está a sua autoestima, se ela está alta, se ela está baixa, do que os relacionamentos que você tem. Os relacionamentos, eles são a base da sua autoestima, do quanto você se gosta, do quanto você se respeita. Pessoas que se acostumaram a ser maltratadas, seja com palavras, seja com agressões físicas, emocionais. Essas pessoas, normalmente, elas têm a sua autoestima muito baixa. Muito baixa. Por isso que um relacionamento é um ótimo, é um excelente, talvez seja o melhor parâmetro para você avaliar a sua autoestima. Como eu disse, hoje talvez você não acredite nisso. Você fale o seguinte, puxa, mas eu quero ser feliz. Eu não tenho medo de ser feliz não, gata. É tudo que eu quero na minha vida. Mas faz sentido sim, muito sentido. E aqui você precisa entender que esse medo de ser feliz é uma, e eu quero que você escreva aqui, construção. Escreve construção. É uma construção. Esse medo não nasceu com você, esse medo foi aprendido e esse medo hoje, depois de uma grande construção, ele paralisa a sua vida. E aqui eu quero que você entenda o seguinte, a maioria das pessoas, infelizmente, ela está conformada com uma vida mais ou menos, com uma vida média, com uma vida medíocre. A maioria das pessoas hoje aceita essa vida média como a vida que é assim mesmo, a vida, mamãe era assim, papai era assim, então a gente segue do jeito que tá. E aí você vai aceitando, presta atenção, relacionamentos ruins, relacionamentos abusivos, apesar de várias evidências, você não quer enxergar. Por quê? Porque você acredita que aquilo que você está vivendo basta. Você se satisfaz com muito pouco. E aqui eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Você não pode mais viver uma vida conformada com mais ou menos, com a mediocridade, com a média. Seja no seu relacionamento. Quantas mulheres que eu não atendo na hipnoterapia que nunca ou há muito tempo não sentem realmente prazer numa relação. Muitas. E talvez seja o seu caso também, não precisa nem se manifestar. Mas talvez seja o seu caso e você se conforma com isso. Isso não é o normal. Isso não é o normal.
Uma vida onde você vive refém de remédios, isso também não é o normal. E você não pode mais se conformar com isso. Pessoas que vivem, por exemplo, com depressão há 5, há 10, há 20 anos, achando que é normal. Não é. A gente precisa parar de achar que a infelicidade, que a tristeza são coisas normais. Eu não estou dizendo que você vai viver num mundo encantado. Não, porque a vida é dura, a vida tem os seus desafios e os seus obstáculos. Mas no final do dia, no final da semana, no final do mês, no final do ano, essa vida tem que ter valido a pena. Essa vida não pode ser mais ou menos. Você não pode se conformar em ser infeliz no seu trabalho, onde você passa a maior parte do seu tempo. Você não pode. Você não pode se conformar. Você não pode se conformar achando que tá tudo bem, todo mundo não trabalha com prazer. Pelo contrário, tem muita gente que trabalha assim, com prazer. Eu mesmo, eu tenho o maior prazer no que eu faço. Muito prazer de estar aqui ao vivo com você, de atender as pessoas. Eu estou conectado com o que eu nasci para ser. E aqui eu quero que você reflita. Você nasceu para ser alguém muito maior do que você imagina. Você nasceu para ser alguém muito maior do que você imagina. O problema hoje é que você se conformou. Talvez você tenha remado, e aí você encontrou um porto seguro e você descansou, mas resolveu não arriscar mais. E aqui eu quero que você escreva. A felicidade é arriscada. Escreve aqui para mim. A felicidade é arriscada. Tem risco? Sim. Gata, mas eu não quero correr risco, eu quero uma vida segura. Uma vida segura é uma vida tediosa. Uma vida tediosa é uma vida extremamente perigosa. É uma vida que vai te levar à infelicidade. O tédio, presta atenção no que eu vou te falar, isso são estudos da neurociência. O tédio, uma linha de tédio, tédio no seu trabalho, tédio no seu relacionamento, tédio com uma vida mais ou menos, ela te leva muitas vezes a sintomas como depressão, como crise de pânico. Por quê? Porque a gente precisa, como ser humano, sempre evoluir. Dentro da nossa história, como Homo sapiens, nós éramos caçadores-coletores. E o que é um caçador? O que era um caçador-coletor? O caçador-coletor, ele não tinha uma casa como você tem hoje, com internet, com o cafezinho aqui. Não tinha nada disso. A cada dia, ele precisava buscar o alimento, ou seja, ele caçava para coletar a comida, então ele ia de lugar em lugar. Isso está na nossa natureza, a andar para frente, andar para frente. Quando você se conforma, eu não quero mais nada, eu quero parar, eu quero ficar onde eu estou, isso é extremamente perigoso. Sabe por quê? Porque isso é antinatural, isso não é da sua natureza, não é da nossa natureza como espécie. A nossa espécie precisa sempre de desafio. A nossa espécie precisa de desafio. Uma vida onde você está no tédio, conformada, é uma vida perigosa para você. E para você que é mãe, para você que é pai como eu, presta muita atenção. Para você que tem filhos pequenos, quem tem filho pequeno aqui, escreve eu para eu saber. A Virgínia, sinto muito, viu, Virgínia? Só durmo com remédio para insônia. Sinto muito, de verdade. Mas é possível você viver sem os remédios, se você for a causa dessa insônia. O que é a insônia? A insônia existe uma interpretação na minha mente de um grande perigo. Eu não posso desligar. Lá atrás, o que acontecia? Lá atrás, há milhares de anos atrás, os nossos ancestrais, eles lutavam pela sobrevivência de uma maneira brutal. Tinha um predador, um tigre ali na porta da caverna pronto para comer ele.
E esse alerta, esse sinal de alerta, ele está dentro da gente, porque existe, presta atenção, uma espécie de um sininho aqui no nosso cérebro chamado amígdala. Não tem nada a ver com a amígdala que a gente tem aqui na garganta, tudo bem? Essa amígdala é como um alerta. Quando existe uma interpretação de perigo, essa amígdala liga. E aí ela te prepara para lutar, para fugir ou para paralisar. Ou seja, você talvez não esteja dormindo hoje, por quê? Porque existe um conflito acontecendo na sua vida. E aí a tua mente está interpretando esse conflito como um risco à sua vida. Ou seja, eu preciso ficar em alerta. Porque dormir é da nossa natureza também. Tudo que a gente hoje vive nesse cotidiano maluco, pode olhar, são coisas que não são da natureza, de uma naturalidade, de um caminho que deveria ter sido, que a gente deveria seguir de uma maneira natural. Tudo que é antinatural faz mal pra gente. Tudo bem? Faz sentido isso pra você? Coloca aqui o coraçãozinho para eu saber se você está entendendo o que a gente está conversando aqui. E eu vou te pedir um favor. Compartilha com pelo menos 5 pessoas. Compartilha essa live com pelo menos 5 pessoas, porque eu acho que esse assunto é importante. Principalmente porque eu quero que você que é mãe, para você que é pai, que tem filhos pequenos, você entenda uma coisa. O que você está vivendo, a sua tristeza, o seu descontrole emocional, a sua depressão muitas vezes, os teus filhos, eles estão se espelhando em você. Eles estão se espelhando em você. Até cerca de 7, 8 anos de idade, criança e a mãe, principalmente, estão no mesmo campo emocional. E as crianças aprendem através dos exemplos. E o maior exemplo que eles têm são os pais, são as pessoas de autoridade. Então, se eu, quando criança, estou vendo lá o meu pai, a minha mãe, triste, conformada com uma vida mais ou menos, eu estou entendendo que a vida é assim, que a vida é essa tristeza, que a vida é esse descontrole, que viver um relacionamento ruim está tudo bem. Quantas pessoas que eu já não atendi na hipnoterapia que carregavam esse aprendizado através do exemplo dos pais? Quantas pessoas, e talvez seja você, quantas pessoas que não repetiram o mesmo relacionamento falido dos pais? Um relacionamento sem alegria, sem amor, sem desejo. Mais ou menos, vamos levando. Por isso que mais do que nunca, presta atenção, para você que é mãe, para você que é pai, você precisa se indignar com a vida que você está levando. Você precisa se indignar com a vida que você tem hoje. Se a sua vida está boa, tudo bem. Ignora o que eu estou falando aqui e essa live realmente não é para você. Agora, se existe um problema, se existe aí um conflito acontecendo na sua vida, você precisa se indignar e parar de se conformar com essa vida mais ou menos. Você precisa se indignar com a tristeza, com a falta de alegria, com a falta de motivação na sua vida. Escreve aqui para mim, indignação, indignação. Escreve melhor, escreve, eu estou indignado, eu estou indignada. Você precisa construir essa indignação dentro de si para você realmente transformar a sua vida. Não existe transformação de vida bonitinha, numa estrada alemã, sem buracos. A transformação de vida é andar na Marginal Tietê, cheia de buraco. É assim mesmo, a vida é assim. A transformação de vida que você deseja vai ter buraco, vai ter obstáculo, vai ter desafio. Boa, Leila, eu estou indignada. Virgínia, eu estou indignada. Beth, estou indignada. Ótimo. Você precisa construir essa indignação. A Valéria, eu estou indignada. Você precisa construir isso para você colocar, sabe o quê? Senso de urgência. Você precisa colocar senso de urgência na sua vida para você transformá-la.
Você precisa ficar indignada com a vida que você está levando? Não é normal as pessoas serem infelizes o tempo todo. Não é normal você comemorar a chegada da sexta-feira como se fosse o único dia feliz da sua vida. Porque vai ter o happy hour, porque hoje é sexta ou sextou. Isso é uma das maiores idiotices que existem. É o atestado de que você está vivendo uma vida infeliz quando você comemora o sextou. É ridículo isso. É ridículo. Como que você pode aceitar que durante 7 dias da semana, talvez apenas 3 sejam felizes, a sexta, o sábado e parte do domingo? Porque talvez no domingo à noite você já fique deprimida, porque vai começar tudo de novo. A matemática não bate. Essa conta já está negativa de cara. Você precisa transformar essa conta em positiva. Então, essa indignação ela tem que crescer dentro de você, porque é essa indignação que vai fazer você se movimentar. Não é nenhuma fórmula mágica, não sou eu que vou aqui te transformar, não existe. Ninguém, presta atenção, ninguém transforma ninguém. Ninguém. Essa transformação só acontece se você realmente quiser. Se realmente você estiver indignada. Se você tiver que continuar conformada com a tua vida, gata, legal, gostei do que você falou, mas eu vou resolver minha vida daqui a uns 5 anos. Tá tudo bem. Só que você vai continuar com o mesmo problema. Você vai continuar com o mesmo problema. E aqui, eu quero que você reflita com essa pergunta. Eu quero que você realmente pense nessa pergunta. Você vai continuar desperdiçando a sua vida com uma vida medíocre? Você vai continuar desperdiçando os melhores anos da sua vida com essa mediocridade? Até quando você acha que você vai aguentar viver uma vida mais ou menos? Até quando que você acha que você vai realmente aguentar viver uma vida que não tem alegria, que não tem prazer, que você só chora? Isso, Leila, tem que parar de procrastinar a felicidade. Por isso que as pessoas têm medo da felicidade, do medo de ser feliz. Uma hora, escreve aqui para você não esquecer nunca mais. Escreve aqui, 1 hora a conta chega. 1 hora a conta chega. Queira você ou não, 1 hora a conta vai chegar para você. Eu podia falar coisas bonitas aqui para você nessa manhã, mas eu não posso ser falso com você. 1 hora a conta chega, e quando essa conta chega, ela vem de uma maneira brutal muitas vezes. A Valéria escreveu, a conta chegou. Pois é. Para muitas pessoas a conta chegou já. A conta chegou. Pode ser através de uma doença, através de uma demissão, através de uma morte. 1 hora a conta chega. 1 hora a conta chega através, talvez, da tua filha, do teu filho com algum problema emocional. 1 hora a conta chega. E sabe para que essa conta chega? Presta atenção. Ela chega para te tirar do piloto automático. Essa conta chega para te confrontar e falar o seguinte: amigão, amigona, e aí, o que você vai fazer? Você vai continuar fazendo tudo isso, fugindo da tua felicidade? É isso mesmo? Porque você vai ter essa opção. Só que, presta atenção, e eu quero que você escreva aqui também. A vida nunca desiste de você. A vida nunca desiste de você. Escreve aqui, a vida nunca desiste de você. Escreve melhor, a vida nunca desiste de mim. A vida nunca desiste de mim. A vida jamais desiste da gente. Por quê? Porque ela está o tempo todo lutando para que você seja feliz. O problema é que, como a Leila escreveu,
O problema é que você procrastina essa felicidade, você foge. E aqui eu quero que você reflita de verdade. O que hoje te impede de mudar a sua vida? O que está te impedindo hoje de você mudar a sua vida? Escreve aqui para mim se você quiser, se você se sentir à vontade. O que te impede? O que hoje está fazendo com que você procrastine essa felicidade e você siga conformada? Porque você pode falar o seguinte, gato, eu vou fazer isso amanhã, eu vou fazer isso depois. Você sabe que é mentira. Você sabe que é mentira. A pior desculpa que as pessoas me dão, sabe qual é? Por exemplo, quando eu abro as inscrições do programa Blindagem Emocional, o programa Blindagem Emocional tem 21 dias. E a maior desculpa que as pessoas me dão não é dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Não é. A maior desculpa que as pessoas me dão é, gata, eu não tenho tempo. 21 dias é muita coisa para mim. Agora, se você não tem 21 dias, 21 noites, 2 horas por noite, durante 21 dias para você, cara, tem muita coisa errada na sua vida, mas tem muita coisa errada. Se você não tem 2 horas de um dia que tem 24, tem muita coisa errada na sua vida. Muita, 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 muita. Então entenda que tempo é vida. Tempo é vida. Não é que você não tem tempo, você não tem vida. Por isso que você não faz, por exemplo, a blindagem emocional. Por isso que você não se prioriza. Por isso que você coloca qualquer pessoa na sua frente. Você se conforma, por quê? Porque você não tem vida. E até quando isso vai acontecer? Deixa eu ver aqui algumas respostas. Obrigado para quem está colocando aqui a vida, nunca desiste de mim, ótimo. Olha, a Leila, muitas vezes não me achei merecedora. Essa é uma crença. Essa é uma crença. O Felipe, deixar de fazer o que realmente tem que ser feito. A Thelma, desânimo. Esse desânimo, Thelma, é extremamente comum quando a gente se conforma. Por quê? Porque a gente entrou na linha de tédio. E aqui, presta atenção, para sua mente de sobrevivência, é ótimo que isso aconteça. Porque ela quer que você não se arrisque. E economizar energia é o melhor dos mundos. Por isso que transformação de vida, ela precisa ser, como eu venho falando todos os dias aqui para você, transformação de vida, ela exige que seja um processo ativo. Você precisa. Por isso que eu faço você escrever, por isso que eu peço para você interagir comigo, porque isso é um processo ativo. A Valéria, não sei nem por onde começar. Por isso que ter direção, Valéria, é importante. O papel de um mentor, de uma mentora, isso é muito importante, porque sozinha é muito mais difícil mesmo. Quando eu comecei a minha jornada, no começo eu achei que era possível eu caminhar sozinho. Só que eu perdi tempo, eu perdi muita energia, eu perdi muito dinheiro, inclusive, e eu quase desisti. E a maioria desiste, sabe por quê? Porque tem uma hora que ela se cansa de não ter clareza. Então, ter clareza nesse processo é fundamental. Tudo bem? Então eu quero que você entenda que você precisa construir essa indignação dentro de si para começar essa caminhada. E você precisa, escreve aqui, amar o processo. Ame o processo. Eu falo isso direto para as pessoas. As pessoas que estão na blindagem emocional, na comunidade Coragem, para as pessoas que eu atendo, você precisa aprender a amar o processo. Se você entrar nesse jogo da transformação de vida sem amar o processo, sem pelo menos ter a consciência de que você precisa amar o processo, vai ser difícil. Hoje você talvez não ame o processo. Por quê? Porque você foi condicionada, adestrada a resolver tudo rápido. A gente foi adestrado a isso. Hoje você tem fome, você no celular chega a comida preferida, a sua comida preferida chega em minutos.
Só que transformação de vida não é assim. Transformação de verdade não é assim. É por isso que o programa Blindagem Emocional ele tem 21 dias. Ô gato, em 21 dias eu vou transformar a minha vida? Não. Mas o programa vai te dar clareza, vai te dar direção. Você vai saber, aí até respondendo o que a Valéria falou, né? Eu não sei por onde começar. Você vai saber por onde você vai começar. Porque eu preciso ter clareza do que está acontecendo comigo para eu poder atacar. Para que eu possa, aí sim, começar a agir. Porque sem ação não há transformação. Escreve aqui, sem ação não há transformação. Não existe transformação de vida sem ação. Se você está achando que você assistindo as minhas lives aqui, né, e você não entrar em ação, você vai transformar a sua vida, desculpa, você está se enganando. E eu nunca prometi isso. Você precisa entrar em ação. O que eu faço aqui todas as manhãs é o quê? Te trazer reflexões. Eu estou mexendo com essa indignação, eu estou te ajudando a construir essa indignação em você. Mas se você não agir, se você não entrar na blindagem emocional, se você não for ler um livro, se você não for fazer terapia, esquece. Não vai ter transformação. Tudo bem? Então, você precisa agir. Faz sentido isso para você? Coloca o coraçãozinho. Obrigado, Felipe. Isso, sem ação não há transformação. Não há como você se transformar. A Yara, sem ação não há transformação. A Thelma, sem ação não há transformação. A Beth, isso, sem ação não há transformação. Não há. Não há. O problema é que você está condicionada a esperar que alguém resolva a sua vida. Ninguém transforma ninguém. Ninguém. Esse é um condicionamento que a gente tem, de esperar que alguém venha e resolva a nossa vida. Por quê? Quando a gente nasceu, nós éramos frágeis e nós precisávamos de um adulto para sobreviver. Então esse condicionamento a gente tem. O que acontecia quando você era bebê? Você era bebê, você estava com fome e você chorava. Aí o que acontecia? Alguém ia lá, te dava comida. Você sujava a fralda, você chorava, alguém ia lá e limpava o seu bumbum. Esse é um condicionamento que a gente tem e a gente precisa lutar com esse condicionamento para a transformação de vida real. Sem ação não há transformação. Agora, o que eu quero que você entenda, presta atenção aqui que é a coisa mais importante que eu vou te falar. E se você entender isso, eu tenho certeza que você vai começar a se movimentar. O que te impede hoje, especialmente as crenças, acho que foi a Leila que escreveu de não merecimento, eu não me sinto merecedora, essas crenças de, puxa, eu não sou capaz, eu não vou dar conta, eu quero que você entenda que você não nasceu com essas crenças. Você não nasceu com essas crenças. Ô gata, e o que é crença? Crença é um aprendizado que molda o seu comportamento. Anota isso, printa isso. Crença é um aprendizado que molda o seu comportamento. Em algum momento você aprende algo e aí aquilo se torna o quê? Uma verdade para você. Nós somos um depósito, para não falar uma lata de lixo muitas vezes, mas nós somos um depósito das crenças das pessoas que nos adestraram. E quem nos adestrou? Mamãe, papai, as pessoas que estavam perto de você. A gente carrega muitas crenças que não são nossas genuinamente. Por exemplo, vou falar algo talvez polêmico aqui, mas eu quero que você esvazie o copo, tá bom? Copo vazio para você escutar o que eu vou te falar. Eu não sei qual é a sua religião e eu nem quero saber. Mas talvez a sua religião hoje, ou a primeira, porque muita gente às vezes, né, muda, escolhe outra religião e está tudo bem, mas talvez a religião que você tenha hoje não seja a religião que aquece o teu coração. Mas você tem essa religião por quê? Porque eu nasci, por exemplo, numa família católica. E aí eu sigo o catolicismo.
mas talvez hoje o catolicismo não faça sentido para mim. E aí eu estou num conflito. Esse é um tipo de crença. Tem vários outros. E as crenças moldam o nosso comportamento. Por exemplo, imagina alguém que acredita que comer carne animal é uma grande crueldade. Os vegetarianos, os veganos. Qual é o comportamento do vegetariano? O vegetariano, o vegano, ele vai numa churrascaria? Não, ele não vai numa churrascaria. Por outro lado, o carnista, aliás, esse é o termo certo, carnista, não carnívoro. O carnista, para ele pode até gostar do animal e tá tudo bem, mas para ele não é uma crueldade. A crença dele é essa, não é uma crueldade, tá tudo bem. E aí ele vai numa churrascaria e come alegremente aquele baby beef, aquele boizinho, bebezinho que ele come, tá tudo bem. É a crença, ou seja, a crença molda o comportamento. Tudo bem? Então, para você mudar esse comportamento que você tem hoje, o comportamento de alguém conformada, você precisa ir à causa. Você precisa entender onde foi que você aprendeu a aceitar talvez uma vida mais ou menos. Aonde que você aprendeu que você não era capaz? Aonde que você aprendeu que você não era merecedora? Porque você não nasceu assim. Você aprendeu em algum lugar. Você aprendeu em algum momento. Em algum momento da sua vida, seja pelo exemplo da mamãe, do papai, seja por algum trauma que você viveu. Por exemplo, a Leila falou aqui de merecimento. Muitas pessoas que eu atendo na hipnoterapia têm essa crença também, viu, Leila? Não sei se a Leila ainda está aqui. Muitas pessoas têm essa crença. E sabe qual é normalmente a causa dessa crença? E aqui um parênteses muito importante. O que eu vou falar não significa para você que talvez tenha essa crença de não merecimento que seja essa causa. Tudo bem? Faz sentido? Coloca um coraçãozinho aqui só para eu saber se você entendeu isso. Não é uma fórmula pronta. Eu vou dar um exemplo das minhas horas de consultório para explicar isso para você. Tudo bem? Não significa. Pode até ser que também aconteça com você, mas não significa o que eu vou falar que seja o seu exemplo, tá bom? Muitas pessoas que não se sentem merecedoras, a causa vem, sabe do quê? De uma gravidez que não foi desejada. Por alguma razão, e aqui sem julgar a sua mãe, mas por alguma razão ela não foi desejada. E aí você não se sente merecedora da vida. Você não se sente merecedora de viver. E essa crença alimenta esse comportamento. Alimenta esse comportamento. E aí você, claro, você quer mudar a sua vida, mas você fala, eu não sou merecedora da abundância, não sou merecedora da felicidade. Ó, Leila, provavelmente, tá? Ó, mas ó, você agora escreveu aqui, ó, vim de uma família adotiva. Eu não sei qual é a história, né, que vem da sua adoção. Onde minhas irmãs diziam que eu nunca seria nada. Ou seja, isso vai sendo reforçado por essa repetição, que você deve ter ouvido isso várias vezes. E aí tem, provavelmente, essa separação, e aí vai muito da interpretação que é criada. Né, que a mente dessa criança cria naquele momento. Eu não mereço, mamãe não está aqui comigo, eu não mereço. A mamãe não está cuidando de mim, então eu não sou merecedora da vida, eu não sou merecedora de viver. E aí fica essa crença. Por isso que você precisa ir à causa. Você precisa ir à causa para resolver. Uma ferramenta ótima é a hipnoterapia, que é a ferramenta com a qual eu trabalho. Você vai na causa,
você dessensibiliza a emoção que está protegendo esse evento, esse acontecimento, dá contexto, dá uma nova interpretação e a partir dali você agora reforça um novo comportamento. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E aí você reforça um novo comportamento. E para você viver com esse novo comportamento, você precisa mais do que nunca ter blindagem emocional. Você precisa ter blindagem emocional para você suportar essa mudança de comportamento, porque você não vai mudar a sua vida do dia para a noite. Esse comportamento, eu normalmente falo para as pessoas que eu atendo na hipnoterapia, imagina assim, eu tenho 45 anos, imagina um ogata de 45 anos com um comportamento já consolidado contra um ogata com um novo comportamento de minutos. Eu preciso igualar pelo menos isso e de uma maneira mais rápida. Por isso que ter blindagem emocional é fundamental para eu suportar o processo, porque muitas pessoas não vão entender essa mudança na sua vida. Muitas pessoas vão querer que você continue dentro dessa infelicidade. Tudo bem? E aqui para você levar para o teu final de semana, eu quero que você pense demais nessa pergunta que eu coloco agora para você. O que você vai fazer com o que resta da sua vida? Porque a cada dia é um dia a menos. A cada dia é um dia a menos. O que você decide a partir de agora fazer com o resto da sua vida? Você vai continuar conformada ou você vai começar a agir? Buscar ajuda, fazer terapia, fazer a blindagem emocional, o que for. Mas o que você vai fazer? Qual é a tua decisão? O que você faz a partir de agora com o resto da sua vida? Guarda essa pergunta, pensa nela e aí volta aqui na segunda-feira, onde a gente vai ter mais live da blindagem emocional. Coloca aqui qual foi o seu maior aprendizado, o que você aprendeu aqui hoje. Coloca aqui nos comentários, eu vou te indicar um livro muito bom para você ler. Coloca aqui aqui o seu aprendizado. Boa, Lenir, vou ser feliz. Excelente, forte, ajuste, ótimo, ótimo, é isso. Você precisa construir isso. Mas não pode ficar apenas no campo das palavras. Oi, Raquel, um grande abraço. Não pode ficar apenas no campo das palavras, você precisa agir. Você precisa entrar em ação. O livro que eu vou te indicar é um livro para você refletir com isso que eu falei agora no final. O livro da Ana Cláudia Quintana Arantes, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um livro de muita reflexão, de muita reflexão. A morte é um dia que vale a pena viver. Esse é o livro que eu estou indicando para você, tá bom? A Valéria, a conta chega sempre. A Thelma, estou com 61 anos, penso que é tarde. Não é tarde, Thelma. Vou te dizer uma coisa. A semana que vem, inclusive, eu vou entrevistar ela. A gente tem na comunidade Coragem a Cíntia Holanda Correia, que fez a blindagem emocional. Sabe quantos anos a Cíntia tem? 72 anos. Não é tarde, não. Eu garanto para você, tá bom? O André, nossas crenças ditam nossos comportamentos. A Verônica, sem ação não há transformação. A Josi, que precisamos amar o processo. A Josi, falar é fácil, agir é difícil. Sim, por isso que consistência é importante. E ter direcionamento e ter clareza. Quando eu tenho direcionamento, quando eu tenho clareza, fica mais fácil. Excelente. A Nadir, muito forte. O que você vai ser, o que você vai fazer com o resto da sua vida? Viver e ser feliz. Exatamente. Essa decisão começa hoje. É o que eu falei da fórmula da mudança. A fórmula da mudança eu falei essa semana. Existem 3 pilares. O primeiro é a decisão, o segundo pilar a ação e o terceiro a blindagem emocional para você suportar o processo. Tá bom?